irmãos e irmãs em Cristo, tanto a primeira quanto o Evangelho de hoje tem uma conexão, uma relação belíssima. A primeira leitura nos narra a história do profeta Eliseu. O padre meditava hoje o dia todo, é como se eu visse esta cena na minha frente. Eu gostaria de narrar com as minhas palavras aquilo que a primeira leitura nos diz, e você vai fazer este esforço, o esforço de fazer uma oração e um exercício mental, de imaginar a situação que é narrada na primeira leitura, de acordo com as minhas palavras. Havia um profeta, o nome do profeta era Eliseu, e os profetas na época do Antigo Testamento, eles eram caminhantes, não ficavam apenas em um lugar. Os profetas iam de um lugar para o outro, anunciavam a palavra, convidavam as pessoas para a conversão, e é óbvio que os profetas não tinham casa em todos os lugares que eles iam. Imagine uma pessoa que viaja muito, como que ela vai ter casa em todos os lugares? Naquela época não tinha hotel como nós temos hoje. Então como que o profeta se hospedava? O profeta se hospedava na casa das pessoas, principalmente na casa das pessoas de bom coração. Havia uma família que havia certa vez convidado o profeta Eliseu para ficar entre eles. E o profeta, todos os anos que ele ia para esta região, a região do Monte Carmelo, em Israel, Eliseu ficava nesta família. Um dia a esposa abriu o coração para o marido. Ela disse: meu marido, este é um homem de Deus, este é um homem santo. Nós precisamos acolhê-lo melhor. Então aquela mulher teve uma ideia: no terraço da nossa casa, vamos construir um cômodo, parede, telhado, uma cama, uma lamparina, uma mesa. Vamos acolhê-lo bem, que ele fique mais tempo entre nós. Então Eliseu, quando passava naquela região, encontrando-se com aquela família, se hospedou naquela casa, naquele cômodo que foi feito especialmente para ele. Me sinto um pouco na minha história. Todas as vezes que eu vou de férias, meu quartinho está lá guardado, reservado, as minhas coisas no lugar. Mesmo que de vez em quando tem visita em casa, parece que eu nunca saí de casa. Do jeito que eu gosto das coisas na parede, do jeito que eu gosto, a cor que eu mais gosto ainda tem a roupa na minha cama. Parece que eu ainda moro lá. Para o meu pai e para a minha mãe eu ainda moro lá. E isso toca muito o meu coração. E com Eliseu foi da mesma forma. Eliseu, ele ficou tão tocado que ele conversava com o seu servo, com aquele que estava com ele, e dizia: nós precisamos fazer alguma coisa para retribuir esta família. O que nós faremos? E aí o servo disse: ela não tem filhos, e o marido dela já é de idade avançada. Então Eliseu disse: chame o casal. O casal chegando, ele disse com autoridade, com firmeza: no próximo ano vocês terão um filho. E no próximo ano o filho estava lá. Que história belíssima, que ousadia, que ousadia. Me recordo uma ou duas vezes, não sou santo nem profeta, 2 vezes eu coloquei a mão na barriga de uma mulher e dei a bênção e falei: você vai ter filhos. Com a graça de Deus teve. Não sou santo nem profeta. Mas por que que Deus escutou a prece de Eliseu? Porque ele era santo. Porque ele era um homem de Deus. Perceba, o bem atrai o bem. Uma pessoa que é boa, sem ela perceber, ela vai sendo circuncidada de coisas boas. Uma pessoa que ela tem paz no coração, sem perceber, ela vai sendo circuncidada de paz. Uma pessoa otimista, uma pessoa feliz, sem perceber, ela vai sendo um polo de atração que os outros gostam de ficar perto dela. Desconfie se as pessoas não lhe procuram
e não gostam da sua presença. Desconfie, faça um bom exame de consciência. O bem atrai o bem. Eliseu era um homem de Deus e ia pregar a palavra. De repente, ele recebeu um quarto só para ele. E recebendo um quarto só para ele, o que ele ofereceu? Ofereceu a graça daquela família ter um filho. Possivelmente muitos de nós vamos dizer: padre, eu quero ter esta mesma graça de Eliseu, de rezar e Deus me atender. Vai chegar a sua vez, só tem uma condição: tem que ser santo. Tem que ser santo. Muitas vezes nós não compreendemos o que significa realmente a santidade. Existe uma grande santa da história da igreja do século XVI, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila diz que a nossa alma é como um castelo, e esse castelo é dividido em 7 moradas. Conforme nós vamos crescendo em maturidade, em proximidade de Deus, diz isso a 9ª promessa do Sagrado Coração de Jesus. Depois da missa nós vamos meditar sobre as 9 promessas. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos avançando nas moradas. Uma pessoa que não reza, que não tem vida constante de oração, ela nem entrou no castelo. E existe uma passagem entre a 3ª e a 4ª morada, que é o momento determinante no livro O Castelo Interior de Santa Teresa. Santa Teresa diz que uma pessoa que está passando da 3ª para a 4ª morada, ela está saindo do mundo sensível para entrar no mundo espiritual. É como se ela estivesse deixando de viver para Deus começar a viver nela. E aqui o demônio, ele age na vida das pessoas, principalmente de 3 formas. E é aqui que muitos cristãos que estão avançando na fé, é aqui que muitas pessoas que estão caminhando para Deus se perdem. Se você estiver avançando na fé, se você estiver se tornando como uma águia, voando alto para Deus, tomando decisões corajosas e acertadas na sua vida, você pode ter certeza que 3 coisas alcançarão e chegarão na sua vida. Existem 3 marcas, existem 3 selos, existem 3 critérios, existem 3 sinais que uma pessoa está se aproximando de Deus. Primeiro selo que uma alma está se aproximando de Deus: as cruzes. As cruzes. Antes de falar isto, recebi ontem à noite uma mensagem que, e olha que é difícil acontecer isso comigo, me fez chorar. Existe um homem no Brasil, muito próximo de mim, não é padre, é um leigo, uma pessoa que eu amo e admiro muito. Tem um trabalho muito difícil, muito exigente na comunidade dele, e só problemas na comunidade. Uma pessoa que tem um trabalho extremamente desafiador na sociedade, só problemas no trabalho. Tem um problema com uma pessoa, uma dificuldade com uma pessoa muito próxima na casa, na família. E a situação estava melhorando. E ele disse assim para Jesus: Jesus, deixa eu fazer só um pedido. Estou muito cansado, Jesus. Estou quase no meu limite. Não aguento. Me dê uma folga. Me dê uma folga. Me dê um descanso. No outro dia veio uma cruz pesadíssima em relação a uma pessoa que vive com ele. E ele chorando dizia: por que é assim? Por que é assim? Por que é assim? Onde está Deus? Por que é assim? Chorava como uma criança, e a esposa, também uma mulher admirável, uma santa, ligava e dizia: padre, resolve, é contigo. E a resposta está aqui na missa. A marca que uma pessoa está caminhando para Deus, a primeira dela é a cruz. Por que é a cruz? Como que você pode conhecer alguém se você não entra no coração da pessoa? Ninguém conhecerá de fato a Jesus sem ter os mesmos sentimentos de Jesus. Os maiores santos da igreja passaram pelo processo da cruz que levou à humildade, levou à purificação e à santidade. Cruz, sinal que uma pessoa está se aproximando de Deus. Segundo sinal muito concreto de que uma pessoa está caminhando em santidade: tentações.
Tentações. O demônio não vai deixar em paz. Olha os grandes santos. São João Maria Vianney, o travesseiro dele pegava fogo. Padre Pio, muitas vezes assustado, não sabia o que fazer. São Francisco de Assis, pulava na neve, pulava no espinheiro. Tentações. A tentação não significa que uma pessoa está em pecado. Tentação significa que o demônio não deixará aquela pessoa em paz. É um outro sinal que a alma está caminhando e avançando para Deus. Terceiro sinal muito concreto que uma pessoa está passando da terceira para a quarta morada. Perseguição. Às vezes na família, no trabalho, na igreja. Uma pessoa quando começa a caminhar muito para Deus, rapidamente ela vai começar a ouvir zombarias, provocações, ironias. É muito, não faça isso, está virando padre, está virando freira, quer ser santo demais, está dando muito. Grande sinal, se algum dia na sua vida você ouvir que você está oferecendo muito para Deus, pule de alegria, você já ganhou muitas paredes no céu. Porque para Deus nunca é demais, porque tudo que nós temos vem dEle. Por mais que nós demos a nossa vida em martírio para Ele, não é nada perante tudo aquilo que Ele já ofereceu a cada um de nós. Para nós sermos como Eliseu, temos esta possibilidade de pedirmos e Deus nos ouvir. Precisamos ser santos. 3 sinais que acompanharão a vida do santo. Terá cruzes, terá tentações, sofrerá perseguições. E aqui que entra a maior tristeza na vida de muitos cristãos. Chega nesse momento, muitos desistem. Muitos abandonam a fé. No momento que a pessoa está mais crescendo, ela abandona a fé. Me recordo quando eu estava no Brasil, começando a estudar inglês, tive uma ótima professora, e ela dizia: padre, quando você achar que você não está aprendendo nada, quando você tiver mais vontade de desistir de estudar, é aí que você está aprendendo. Não desiste, porque a língua está se tornando algo internalizado na sua vida. É a mesma coisa, começa a ter perseguição, começa a ter tentação, começa a ter cruz, joga tudo para o alto, perdeu a graça, sai do castelo, vai para a segunda, para a primeira, e sai do castelo e vai para o calabouço, como diz Santa Teresa. Padre, eu já sei aquilo que fará parte do processo de santidade, mas qual é o sinal que uma pessoa de fato alcançou a santidade e alcançou aquilo que Deus espera de cada um de nós? Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje parece muito agressivo, parece muito duro. O Evangelho de hoje é para pessoas exigentes. Uma pessoa que quer ser mais ou menos, quer ficar no meio do caminho, aguinha morna. Pessoa que quer minimalismo, o mínimo possível, vai se sentir muito ofendido com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é só para quem quer voar alto. O Evangelho de hoje é só para quem quer ser grande. O Evangelho de hoje não é para quem vai ficar ciscando a vida toda, que é só para quem quer ser águia, só para quem quer ser grande. O Evangelho diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não são minhas palavras, não briguem comigo. O Evangelho não está dizendo que ninguém não deve amar o pai e a mãe. Deve amar sim, é 4º mandamento. 4º mandamento, honrar pai e mãe. Mas quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que uma mãe, o que um pai mais ama no mundo? O que a mãe mais ama no mundo é o marido. Eu tenho minhas dúvidas. O que o marido mais ama no mundo é a esposa. Tenho minhas dúvidas. O que a mulher mais ama no mundo é o filho. É a filha. E o pai deve ser a mesma coisa. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontra a sua vida aqui na terra, há de perdê-la, não é digno de mim. Quem perder a sua vida por minha causa, esse encontrará. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos e irmãs, palavras claríssimas,
simples, mas não palavras fáceis. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a avançarmos no nosso caminho a Ele. Que Deus nos ajude a termos o mesmo coração desta família que acolheu o profeta Eliseu. Um coração bom, um coração amoroso, um coração apaixonado pelas pessoas que Deus nos confia. Que Deus nos ajude a nos lançarmos de uma vez por todas nesta grande e belíssima aventura, que é a aventura à santidade. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos que quando estes sinais começarem a se aproximar da perseguição, que faz parte da ironia, quando estes sinais da tentação, quando este sinal das cruzes chegarem, que tenhamos serenidade e força para enfrentá-los, porque estamos caminhando para a quarta morada. Que o Senhor nos ajude a amarmos tudo e todos, mas nada nem ninguém mais do que a Ele.